Boa noite. Nós estamos para começar a nossa live sobre LGPD e as questões práticas para as escolas, né? Em breve estaremos iniciando. Oi, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Léo, boa noite. Nós vamos esperar só mais uns minutos para nós começarmos a nossa live, né, de um assunto tão importante hoje para as escolas, já que a LGPD foi assinada, né, pelo presidente da República, agora recentemente, e é importante que as escolas e qualquer empresa, qualquer instituição hoje esteja se adequando, né? E nós, então, estaremos nessa live com o Lécio, o Dr. Lécio, que ele estará falando a respeito da LGPD e as questões práticas para as escolas. Então, nosso objetivo é ter um bate-papo aqui, bem na parte prática, para que vocês possam entender e visualizar situações da escola que vocês estejam podem fazer ou podem não fazer, né? Dependendo em relação à questão da lei. Vamos só aguardar mais um tempinho para que as pessoas possam entrar e nós, então, a Laís, boa noite, e para que nós possamos, então, começar. Silas, boa noite. Pastor Lineu, lá do Paraná, boa noite. Roberta, pastora Roberta de Campos, boa noite. Pessoal que está entrando agora, nós vamos esperar só esperar mais uns minutos, né? Para nós, então, começarmos. Só reforçando, né? Daqui 2, 3 minutos estaremos começando. Só aguardando para que as pessoas possam entrar e nós, então, começarmos. Enquanto isso, se você não se importar, eu estou tomando um cafezinho. Café 100% arábica, daqui das montanhas do Espírito Santo, hein? Quantos? Nós queremos desde já agradecer, né, as pessoas que já entraram, e nós temos mais 2 minutinhos para começarmos, né? Essa live é uma iniciativa da Prospecta Educacional. A Prospecta, para quem está nos ouvindo, e caso não conheça, é uma empresa que trabalha com marketing educacional para as escolas cristãs. A Prospecta Educacional, além de trabalhar, fazer todo esse trabalho de marketing para as escolas, nós trabalhamos também com a revista Veredas Educacionais. É uma revista voltada para gestores de escolas, em que saem diversos assuntos, diversas
matérias específicas, então, para ajudar os gestores, né? Matérias, principalmente na área de gestão, na área de educação, na área de marketing, com o objetivo de apoiar os gestores. Nós temos também um grupo de WhatsApp com mais de 180 gestores e coordenadores de escolas, principalmente escolas cristãs, em que ali trocamos ideias, né, divulgamos eventos, não só da Prospecta, mas outros eventos também, e aquelas pessoas que têm as suas dúvidas, as suas dores, acabam colocando no grupo, trocam experiências, trocam ideias, e esse grupo tem sido muito importante. Se por acaso você está nos assistindo e ainda não faz parte desse grupo da Prospecta, é só nos enviar uma mensagem, coloque o seu nome e telefone, que nós providenciamos, então, para te incluir no grupo da Prospecta. Algumas pessoas que estão conosco agora, participando, estão nesse grupo, né? E sabem da importância que ele tem sido para nós. Nós vamos, então, começar a nossa live, né, sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e as questões práticas na escola. Está conosco o Dr. Lécio Machado. Lécio é uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo. Lécio é bacharel em Direito, é advogado, é mestre em Direito, né? Está fazendo seu doutorado agora pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Estava lá até junho desse ano, voltou agora, né? E está concluindo seu doutorado na área de Tecnologia e Direito, né? A sua tese está voltada mais para a questão de inteligência artificial, e lá ele se atualizou, fez muitos cursos nessa área da Lei Geral de Proteção de Dados, nessa área de proteção de dados, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é brasileira, né? Não é portuguesa, né? O Lécio, ele também escreveu um livro, que vai ser lançado agora dia 10 de outubro, depois ele pode falar mais detalhes sobre isso. O Lécio também é professor universitário, nós trabalhamos juntos, né? Ele como professor, coordenador, e eu era o seu diretor, e nós tivemos um bom tempo trabalhando com o curso de Direito, ele com o curso de Direito e, claro, na instituição que trabalhávamos com outros cursos também, né? Lécio, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui na live da Prospecta para falar sobre esse assunto tão importante, né? E você fica à vontade, então, para fazer as suas considerações iniciais a respeito do assunto, e depois nós vamos, então, fazendo algumas perguntas. E aquelas pessoas que também estiverem participando conosco, que tiverem as suas questões, podem colocá-las no chat, nós estaremos, então, trazendo as questões aqui para o Dr. Lécio, para ele estar comentando. Boa noite. Parece que houve Já voltamos? Já, está aparecendo Opa, eu acho que o Lécio, acho que a conexão dele caiu. Eu vou pedir desculpas a vocês, né? Eu acho que está dando só um pouquinho, exatamente nesse momento, deu uma parada. Mas já voltou. Lécio, fica à vontade aí para as suas considerações. A internet do Lécio parece que deu problema de novo, a gente está novamente com dificuldade. Não tinha nenhum problema até na hora de nós começarmos, né? E nesse momento, na hora dele falar, a internet acabou caindo. Está voltando, já voltou. Voltou, sim, sim. Eu acho que foi muita pressão, mas está resolvido. Bom, boa noite a todos. A gente passa por essas questões mesmo de internet, são coisas que a gente não consegue ter total conhecimento, resolver de todas as formas, mas parece que sim, retornou agora, graças a Deus. Bom, eu vou tentar aqui, nesse tempo que nós temos de conversa, não é uma conversa com um advogado, né? É uma conversa com uma pessoa que tem um conhecimento sobre um determinado assunto, um assunto latente, um assunto importante, e eu vou tentar ser, assim, o mais didático, já que nós estamos falando aqui de escolas, né? E como professor, e eu sei que é importante que a gente tem que sempre adequar aquilo que nós estamos falando. Eu quero, assim, ter o máximo de clareza possível
para que todos possam entender da importância desse tema. Nós que estamos trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, uma das coisas que nós falamos é que nós somos verdadeiras pessoas que estão levando a palavra da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Estamos levando a boa nova da Lei Geral de Proteção de Dados, que parece que estava muito longe e estava todo mundo tranquilo. Foi chegando a data da vigência da lei, todo mundo achando que ia ser prorrogada. Então, de fato, houve essa prorrogação da parte de sanção da lei. Mas a vigência, a lei já está vigente. Então, foi uma surpresa, nós fomos surpreendidos, porque nós também acreditávamos, como pessoas da área jurídica, que realmente ia haver um novo adiamento, mas não. Então, a lei está vigente. Então, para quem quiser... Oi. Só interrompendo um pouquinho, parece que houve até já uma ação, né? Relacionada em cima da lei, já houve até uma ação em relação a pessoas que vendiam e-mails, né? Coisa desse tipo. Sim, há 2 semanas atrás, quando logo na sexta-feira a lei entrou em vigor, na segunda-feira o Ministério Público do Distrito Federal, que é o primeiro Ministério Público do Brasil que tem um grupo específico de defesa da lei de proteção de dados, ingressou com uma ação contra uma empresa que estava, assim, pelo menos suspeitava que ela estava vendendo e utilizando dados de outros bancos de dados para vender produtos, e o Ministério Público ingressou com uma ação, só que essa empresa, no momento que o Ministério Público ingressou com a ação, essa empresa foi lá e derrubou do ar todo o seu trabalho. Então, o juiz, na sua decisão, disse que aquela ação não podia ir à frente, porque a empresa que estava ali suspeita de práticas lesivas aos dados dos titulares, desapareceu, perdeu o seu link, saiu do ar, então aquela ação não poderia prosperar. Então, ela não poderia haver uma liminar e deveria o Ministério Público buscar investigar de outras formas. Mas nós temos outras 2 ações no Brasil desse mesmo grupo que foram intentadas antes da vigência da lei. Porque o que nós temos que entender? Que a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, então, Lécio, aonde que eu encontro essa lei? Vocês ingressam lá no site do Planalto, né? Ou vão no Google, escreve lá Lei 13.709 de 2018 e clica no link do Planalto, que é o link que seria mais completo nesse sentido, mais atual, e vocês vão ter um conhecimento do que seria a lei, o modelo mais atualizado da lei. Apesar da lei ter entrado em vigor agora, nós tínhamos leis anteriores. Nós tínhamos um marco civil da internet, que de alguma forma já trazia informações sobre isso, que já era possível fazer alguns julgamentos nessa área sobre isso, e também o Código de Defesa do Consumidor, né? Havia lá no Código de Defesa do Consumidor regras sobre isso. Tem uma lei também sobre o cadastro positivo de devedor, de pessoas, né, aquelas pessoas que são boas pagadoras, ali também a gente tirava já fontes, informações e fontes para julgamento nessa área, né? Mas o que as pessoas perguntam muito, Rogério, primeiro, quando a gente começa a falar disso, é o que são dados? O que são essas coisas? O que são esses dados pessoais? Por que eu, pessoa física comum, eu tenho uma coisa chamada dados pessoais? Eu sou titular de dados pessoais. Bom, dados pessoais são qualquer informação sua que possam te individualizar, que possam te identificar. Por exemplo, a mais clássica de todas é a sua imagem, uma foto, um vídeo ou o seu nome completo. É o mais comum. Mas existem dados também que, por exemplo, o CPF, o RG, o IP da sua máquina, né, da sua conexão, na verdade, os dados que existem sobre você em documentos físicos ou documentos online, a pauta escolar, o nome do aluno na pauta escolar, os contratos escolares, aquela biometria que nós fazemos para entrar em edifícios públicos e privados, aquela imagem nossa que é coletada das câmeras de segurança. Então, qualquer informação ou conjunto de informações juntas que possam te identificar
e te individualizar são chamados de dados pessoais. Então, nós temos uma infinidade deles. E quando nós olhamos para os dados, nós temos que olhar para passado, presente e futuro. Por quê? Porque durante toda a nossa vida até agora, nós fizemos o quê? Nós deixamos um rastro de dados por onde nós passamos. Agora, neste momento, nessa live, nós estamos deixando rastros de dados também. E no futuro, durante toda a nossa vida, nós vamos deixar rastro de dados. E nós vamos, como pessoas, no nosso dia a dia, quanto mais profissional nos tornamos, também, de uma forma ou de outra, trabalhando com o tratamento de dados ou cedendo os nossos dados para as pessoas. Só que existe, assim, quando nós falamos de dados pessoais, eu quero só fazer uma puxadinha aqui para nós falarmos de uma coisa também que é muito importante, que é muito falada, que são os dados pessoais sensíveis. Então, a lei, primeiro, genericamente, criou conceituou que são dados. Aí eu dei uma informação muito simples aqui, mas muito objetiva do que são dados, mas a lei também fala, olha, existem dados que são dados pessoais sensíveis. O que são dados pessoais sensíveis? Também são informações que podem individualizar uma pessoa que, por exemplo, tratam da questão da sua raça, ou, por exemplo, da sua opção religiosa, da sua opção sexual, da sua opinião política, se aquela pessoa é ou não filiada ao sindicato ou um grupo filosófico, como, por exemplo, da maçonaria, que, né, dando um exemplo aqui para vocês, os seus dados genéticos, né, hoje já é possível enviar uma amostra sua para um laboratório, esse laboratório fazer toda a sua informação genética e te dá essa informação. Então, aquele dado genético, seu dado biométrico, íris, identificação papiloscópica, né? São muito as mais comuns, mas existem outras, e também os seus dados de saúde. Olha que interessante. Um aluno de uma escola precisa faltar em um determinado dia, ou vários dias, ele ingressa com atestado. Naquele atestado médico existem dados sensíveis sobre aquele aluno. Então, quando a gente fala assim, então, a escola não trata dados sensíveis, trata dados sensíveis também. Por exemplo, esses dados, aquele atestado vai ingressar na escola, porque ele é um documento, mas a escola vai ter que ter um cuidado redobrado com esses dados. Então, de uma forma geral, nós temos genericamente dados e, numa forma específica, dados pessoais sensíveis. Então, isso é muito importante. Mas o mais importante que nós entendemos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é que ela não protege a pessoa nem os dados. Olha que interessante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege o tratamento que é feito a esses dados. Quer dizer, é uma coisa até antes dos dados. Então, o problema não é só proteger os meus dados, mas proteger também os meus dados do tipo, da espécie de tratamento que está sendo feito com eles. Então, e esse é um outro termo também muito interessante. Eu espero que tenha ficado claro que são dados pessoais. Então, agora sim, eu quero dizer, deixar isso claro, tentar esclarecer que o máximo possível, o que são tratamento de dados? Bom, uma empresa, ela tem, dentro da sua atividade profissional, por conta da sua atividade profissional, que coletar dados. Então, a primeira forma de tratamento de dados é a própria coleta. Então, você foi lá e pegou os dados pessoais de alguém. Então, por exemplo, a pessoa entrou pela porta da escola, precisou de deixar os dados biométricos para ter acesso à escola. Tem lá a segurança da escola. Então, aqueles dados ali já são dados sensíveis, porque são dados biométricos que estão guardados na escola, e naquele momento ali já está havendo o tratamento de dados, já está havendo a coleta. Aqueles dados vão ser armazenados em algum lugar, aqueles dados vão ser visualizados por pessoas, aqueles dados podem ser transmitidos para nuvens, dentro ou fora do Brasil. Então, tudo isso envolve tratamento de dados. Para nós termos uma ideia, a lei traz 20 verbos para determinar o que são tratamento de dados. E isso no meu livro eu falo que é bem importante. A lei traz 20 verbos, mas não quer dizer que são só esses 20 verbos, porque hoje o legislador conseguiu visualizar dentro da possibilidade de tratamento de dados essas 20 hipóteses, mas podem ocorrer outras que ainda a gente não consegue mensurar, entender agora, mas pode haver, né?
E essa lei obriga a quê? Então, Lécio, eu já sei o que são dados pessoais, eu já sei o que são tratamentos de dados, entendi mais ou menos com exemplo, mas quem se obriga a esse tratamento de dados? Quem está obrigado? Bom, aí assim, qualquer pessoa física ou jurídica. E quando eu falo pessoa jurídica, de direito público ou privado, quer dizer, até o próprio governo, né? Municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, judiciário, todos que fazem tratamento de dados pessoais, devem se adequar à lei. Quer dizer, devem estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, uma vendedora que vende de porta em porta e tem um cadastro numa agendinha, aquela agendinha, quando ela coloca aqueles dados ali, ela já está fazendo um tratamento de dados. Então, também não é só online, também são dados físicos, né? O dono de uma padaria, quem é mais velho aí, eu não lembro disso não, me falaram que antigamente na padaria tinha uma cadernetinha que as pessoas colocavam o nome, se era fiado ou não, ficava ali naquela cadernetinha. Ali está sendo tratado dados, ali tem uma informação de uma pessoa, quem é a pessoa, onde mora e quanto que ela está devendo. Então, aquela caderneta agora, ela tem o quê? Uma proteção legal. O dono de uma escola, seja escola básica, escola superior, ensino fundamental, médio, escola de línguas, qualquer curso, até mesmo aquele professor de curso livre, aquele professor que dá aula particular em sua casa, coletou dados, guardou dados, agora está obrigado. A Amazon, a Google, então a lei ela é extremamente ampla, é uma lei amplíssima. Então, atinge diversas pessoas. Então, eu quero entender que todos aqueles que estão aqui conosco hoje, que estão interesse nisso que estão falando. Provavelmente, parece que caiu novamente a conexão do Lécio, né? E ele estava falando exatamente a questão aí dos tratamentos de dados, né? Como que esses dados são... Qualquer tipo de empresa que trabalhe com educação, não quer dizer que são as escolas regulamentadas pelo MEC. Qualquer tipo de escola, ela está, né, obrigada a respeitar a lei. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que se adequar. Lécio, por que eu devo me adequar à lei? Primeiro, deve se adequar à lei porque já é uma obrigação legal. Sim, Rogério? Essa questão aí, bom, a internet dele está oscilando, mas a minha pergunta para ele é justamente essa, né? Nós somos, como detentor de dados, né? Nós somos responsáveis pela questão do tratamento. Então, a minha pergunta que eu quero fazer para ele, assim que ele voltar, por exemplo, como que a lei me obriga a tratar esses dados, né? Então, se são, por exemplo, dados físicos, eles usou o exemplo ali de uma padaria naquele tempo, né, que tinha caderneta, e deve ter padarias ainda, deve ter comércio ainda que fazem isso no interior, em qualquer parte do Brasil, né? Então, eu estava falando, Lécio, que você... Sim. Por exemplo, eu como pessoa física ou como pessoa jurídica, como que a lei me obriga a tratar esses dados? Quer dizer, quais são as seguranças, quais são os passos que eu tenho que dar, os cuidados que eu tenho que ter para poder fazer esse tratamento adequado para não ferir o que está na lei? Então, nós já entendemos que todos têm que fazer, então ninguém pode fugir disso, porque é uma obrigação legal. Quem não cumprir pode sofrer sanções administrativas, porque nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda está iniciando seu trabalho. Ela só vai poder sancionar no ano que vem, agosto do ano que vem. Porém, a responsabilidade civil, que pode ocorrer responsabilidade civil, pode ocorrer um bloqueio. Hoje já é possível ocorrer, por meio judicial, um bloqueio do trabalho simplesmente por não estar em conformidade e porque aconteceu um incidente. E ocorrendo um incidente, pode haver responsabilização civil. E havendo responsabilização civil, vai ter que indenizar. Então, como é que é feito isso? Toda empresa vai ter que buscar ter
dentro do seu corpo de trabalho, e de preferência que seja alguém já que esteja dentro da empresa, que esteja dentro da escola, alguém que já conheça a dinâmica da escola, essa pessoa vai ter que ser nomeada, quer dizer, vai ter que assumir um trabalho ligado à responsabilidade com todo o tratamento de dados da empresa. Quer dizer, ela não é obrigada a executar todo o tratamento de dados da empresa, mas ela é obrigada a conhecer, saber o que está acontecendo. Ela vai ser um link entre a empresa, os clientes, quer dizer, a escola, os alunos, os pais de alunos e os empregados e os fornecedores, quer dizer, todo o tratamento de dados da empresa, essa pessoa vai ter que ter ciência. Então, ela vai ter que iniciar agora, as empresas vão ter que iniciar agora um trabalho de conformidade com a lei. Ele tem que criar uma metodologia de trabalho, aonde comece com a conscientização dos próprios líderes. Eu acho isso muito importante, Rogério, que a Prospecta está fazendo, que ela está auxiliando o próprio Estado a fazer com que os empresários, os donos de escola, os diretores, entendam que eles têm que se conscientizar que o trabalho tem que começar pela liderança, pelo topo da empresa, que tem que nomear o seu encarregado, que nós vamos chamar aqui de DPO. DPO, que é um indivíduo que vai trabalhar dentro de uma empresa que vai ser responsável por ter ciência de todo o tratamento de dados da empresa. Então, vão ter que nomear nas empresas maiores, vai se criar uma comissão, nas empresas menores, quer dizer, nas escolas menores, só uma pessoa que fica responsável por isso. Essa pessoa devidamente nomeada, vão ter que se fazer atas para se fazer isso, vão ter que se fazer reuniões e vão ter que se mapear, quer dizer, vão ter que olhar para toda a empresa, toda a escola e tentar buscar em toda a escola aonde está ocorrendo o tratamento de dados. Todo tipo de tratamento de dados. Isso vai ter que ser mapeado, e mapeado, quando eu falo mapeado, Rogério, é colocar no papel mesmo, fazer verdadeiros organogramas daquilo. Depois desses organogramas feitos, vão ter que ser feitos análise de risco desses organogramas, onde que o risco é maior, onde que o risco é menor de ocorrer um incidente de vazamento de dados, né? E quando eu falo de incidente de dados, não é só vazamento. Perda de dados é um incidente, o vazamento de dados é um incidente, o ingresso de pessoas não autorizadas ao banco de dados é um incidente. Então, tudo isso pode gerar responsabilidade civil. Então, isso tem que ser rastreado os riscos, fazer um relatório disso tudo e criar uma política com vários manuais, por exemplo, uma política de segurança e privacidade de dados pessoais, então, uma política de segurança e privacidade de tecnologia da empresa mesmo, dos dados da empresa de modo geral. Um manual de conduta e ética. Sim. Desculpe, Léo, mas vamos só retornar aí, porque essa parte que você falou é muito importante. Você falou primeiro da questão do tratamento, aliás, do mapeamento, né? Que a escola tem que fazer primeiro esse mapeamento, e depois tem que fazer todo um fluxograma, talvez, né? Sim, são fluxogramas mesmo. Exatamente. Para onde estão indo esses dados, onde mapeamento, fluxograma, criar políticas, né? Quer dizer, então, manuais mesmo, escritos sobre isso. Então, a primeira medida é a questão da documentação, né? É da organização dessa questão dos dados, correto? Isso. Então, mas antes disso, aí eu estava dando o caminho, então nós vamos voltar um pouquinho. Então, conscientizou a liderança. Então, primeiro momento, conscientização da liderança, nomeação de comitê ou do DPO. Isso feito, notificar todos os fornecedores, notificar todos os clientes, falar sobre essa questão, com todos eles via e-mail, via carta, rever os contratos e fazer primeiro a conformidade do seu site. Os sites hoje das empresas não estão em conformidade. Então, também
tem que fazer, o seu site está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, isso tem que ser feito. Então, eu acho que o primordial e o mais urgente é isso, é notificar todos, olhar os contratos, criar o conselho, o comitê e nomear o DPO, e começar a conscientizar todo mundo, uma campanha de conscientização e treinamento prévio, e olhar o site. Esse é o urgente, é para apagar o primeiro fogo. Então, quando você falou em contratos, a questão do contrato ali é o cuidado que eu tenho que ter de colocar alguma coisa no contrato, que, por exemplo, se eu trabalho com algum fornecedor que ele tem acesso a algum tipo de dado, né, que é tratado pela minha empresa ou pela minha escola, esse eu tenho que constar no contrato com esse fornecedor, ou seja, qualquer um terceiro, né, que ele vai ter que se adequar, que ele vai ter que ter esse cuidado, que ele é responsável por isso também. Sim. Né? Primeiro, ele vai ter que ser notificado para dizer se ele está em conformidade. Se ele não estiver em conformidade e não estiver fazendo nada, aí vai ter que trocar a empresa. Vai ter que trocar. Então, por exemplo, a escola que tem um departamento pessoal fora, que tem uma contabilidade fora, né? São empresas maiores, tem o pessoal da limpeza de fora. Então, ele vai ter que notificar todos para saber se todos estão... Por exemplo, a segurança é feita por uma empresa de fora também da escola. Tem que notificar todos. Vocês estão de acordo com a lei de proteção de dados? Eu preciso de uma resposta. Eles vão ter que responder. Ah, não estou, isso não me interessa. Então, tem que começar a procurar outra empresa. Ah, estou, nós começamos a trabalhar. Então, aí sim, aí fazer os termos aditivos de contrato. E são termos com várias cláusulas, tanto ligada à Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ligada à confidencialidade. Porque, Rogério, uma coisa muito interessante que eu aprendi, que eu estou começando, que eu aprendi com a prática. Não adianta eu tratar só a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho que tratar também a questão da segurança da minha empresa, segurança cibernética da minha empresa. Vou usar esse termo aqui para que todos possam entender. Que uma coisa é a segurança dos dados da minha empresa, outra coisa é a própria segurança da rede da minha empresa. Então, é hora de fazer todo esse trabalho junto. Eu também tenho que tratar a questão da confidencialidade dos meus contratos. Eu faço um contrato com o fornecedor, existem coisas que só aquele fornecedor sabe sobre a minha empresa. E eu tenho um contrato de confiabilidade com ele. Então, esse momento da Lei Geral de Proteção de Dados é também um momento de adequar essas questões. Então, você tendo uma consultoria, uma assessoria boa, que já consegue ver essas coisas, que já tem experiência, te ajuda a resolver essas questões. Então, e uma coisa que eu imprimo importante também, é a necessidade de uma assessoria, não uma consultoria. O que é uma consultoria? Consultoria é a pessoa que vai só dar umas ideias, olha, deva fazer assim. Não, é uma assessoria, estar junto da sua comissão, do seu comitê de segurança e tratamento de dados, estar junto do seu DPO para que ele possa, a qualquer momento, ir junto àquela empresa para resolver as questões. Ter essa empresa, além de ter um jurídico, ter um TI, alguém do TI que possa conversar com essa turma do TI, porque é uma turma diferente, a turma das exatas pensa diferente da gente. Então, tem que ter alguém que conheça a linguagem deles. Então, uma assessoria é muito importante também nesse momento. Nós estamos vendo aí que, assim, não é uma coisa tão simples, né? Não é. É o que você falou no início, todo mundo esperava que o prazo fosse estendido, que a lei entrasse em vigor mais na frente, né? Que o prazo fosse prorrogado, e isso não aconteceu. Né? Agora é um pouco de corrida contra o relógio, né? Para a questão da adequação. Mas eu sei, assim, é claro que muitas empresas não vão conseguir uma adequação da noite para o dia, mas tem que tomar uns primeiros passos, né? Que você já até relacionou aí, que as empresas têm que começar para poder estar fazendo esse trabalho. Então, todos esses cuidados iniciais, né? De mapeamento, de normas, de manuais, de conscientização, de treinamento, contratos, etc., né? Eles são importantes para fazer esse trabalho inicial, que é o trabalho realmente
de início dessa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E que, de uma certa forma, talvez dê uma segurança para a empresa, né? Porque a partir do momento que houver qualquer tipo de problema, se a empresa pode, não sei se eu estou correto no meu raciocínio, mas se a empresa já está tomando essas medidas, isso serve como defesa para ela, se por acaso houver alguma dificuldade jurídica, né? Alguma situação mais específica. Exatamente. Agora, o que ocorre... Se eu não estou tomando providência nenhuma, eu fico altamente vulnerável nessa situação. Exatamente. E o que ocorre, na verdade, é que o incidente de dados, dos dados pessoais, de vazamento, ou de perda, ou de acesso indevido, eles podem macular a imagem da empresa no mercado. Eles podem evitar que a empresa continue trabalhando. Mas eles podem também gerar um problema jurídico tão grave para a empresa, de danos e tal, que a empresa pode cair em falência, a escola pode falir. Por exemplo, a questão das aulas online, hoje, eu vejo, porque a minha filha também, eu tenho uma filha de 7 anos, nós chegamos agora, né, no meio do ano de Portugal, e lá na Europa a gente já via muito sobre isso. Um europeu, ele não tira a foto do filho dele de frente e coloca no Facebook. Você vê lá as fotos de costa, de longe, ou quando aparece a foto do filho com um bonequinho no rosto, os pais com os filhos. Você imagina como que as escolas vão ter que se adequar, porque uma escola que tira a foto de uma criança e posta numa rede social, um professor que faz isso com um aluno, o que vai acontecer? Ele vai estar vazando dados pessoais daquela criança na rede social, e são dados de criança, né? Então, isso é uma nova prática, é uma nova vivência. Aquele mural, né, o Eduardo já até foi bem na pergunta aí, né, sobre isso. Aquele manual que a gente faz na escola, com as fotos das crianças, isso tudo vai ter que ser revista. E Eduardo, a questão de fotos e vídeos de crianças em sites e redes sociais feitos pela escola, isso acabou. Acabou. Não é nem com autorização dos pais. Né? O ideal é que não se faça mais. Ou bota lá as fotos das crianças de uma forma que não dê para identificá-las, com um bonequinho, um emojizinho no rosto, né? Ou uma foto de uma aglomeração onde você não consegue identificar as pessoas e não pode aglomerar nesse momento, né? Então, complicado. Então, as escolas têm que ter um cuidado extremo com isso. Elas vão ter que treinar os professores, né? E vão ter que treinar também os pais nos momentos das atividades da escola a ter cuidado. Então, por exemplo, a escola vai ter que informar, olha, o evento está acontecendo, mas a escola não está fazendo, não se responsabiliza pela imagem que estão sendo reproduzidas aqui. A escola não está reproduzindo nenhuma para ser exposta em público. É uma responsabilidade dos próprios pais. Então, agora, é uma novidade. Lécio, veja bem. Bom, o Pedro perguntou desde quando? Desde quando já está valendo, né? Porque a lei está. Estou entendendo que a lei está. Querido Pedro Lute, né? Pedro Lute é um querido amigo nosso da Escola Máxime de Guarapari. É um querido bacana. amigo. Legal. É isso mesmo, já está valendo. Bom, o Eduardo fez aí essa pergunta, né? Justamente em cima dessa questão da imagem. Agora, vamos colocar um outro caso prático aí. Você deixou muito claro que a escola não pode, com essa lei, ela não pode realmente ficar postando, que hoje a coisa é extremamente comum, né? Todas as escolas, todas as instituições de ensino fazem isso. Agora, vamos colocar duas questões práticas aí que acabam sendo, então, importantes. As aulas hoje estão sendo remotas, né? Em alguns estados que estão começando a voltar a aulas presenciais, mas a tendência é de aula remota ainda acontecer até o final do ano, e quem sabe, talvez até no início do ano que vem também. Mas, então, está acontecendo uma aula. Eu não posso, por exemplo,
vamos dizer que eu sou professor, estou numa turma, e eu gravo essa aula, por algum motivo, para colocar depois para o próprio aluno, a própria turma ver. Mas quando, no meio dessa aula, sou eu falando como professor, a minha imagem, mas um aluno faz uma pergunta, né? E ali tem também, talvez, a imagem, ou pelo menos a voz deles, né? Como é que a gente pode trabalhar com essa questão? Sim. Vamos deixar a pergunta do Leonardo aí, que já eu respondo. Então, a questão, Rogério, é a seguinte, desculpa, Rogério, eu acabei lendo a pergunta do Leonardo, que é automático, só volta rapidinho. Por exemplo, eu estou dando uma aula, né, Ah, sim, uma da sala de aula. aula virtual, mas aí eu gravo a aula para os próprios alunos verem depois. Mas nessa gravação tem a minha imagem como professor, eu não sou dono da escola, sou funcionário da escola. Sim. E um aluno fez uma pergunta, apareceu talvez a imagem dele ou apareceu na gravação a voz dele, né? A Sim. identificação dele de uma certa forma. Eu posso gravar, se eu gravo, como que isso pode ficar armazenado? Eu estou falando de que é uma coisa que está acontecendo Sim. hoje no dia a dia, né? Para essas gravações e fotos e tal, o ideal é que a escola contrate uma nuvem segura. Existem nuvens muito seguras hoje no mercado, não deixem nos computadores da escola. Pode gravar sim. A primeira resposta é que pode gravar. A aula pode ser gravada, aquelas imagens do aluno, pode ter imagem do aluno, voz do aluno, não há problema nenhum. Agora, a partir do momento que eu coletei esses dados, aí eu tenho uma responsabilidade sobre eles. Então, a verdade é que a pergunta sempre vai ser assim: esses dados são necessários? Não, esses dados não são necessários, então não guarde. Né? Que é um princípio do tratamento mínimo, é um princípio do tratamento mínimo. Se você não precisa daqueles dados, não guarde. Nós temos o costume de fazer o quê? Eu vou pegar o maior número de dados possível, porque uma hora eu posso precisar. Isso acabou. Hoje eu pego o menor número de dados possível, porque eu me responsabilizo por menos, porque quando eu precisar de mais, eu peço novamente. Então, o trabalho de mapeamento da escola passa por aí. Eu preciso de guardar esses dados? Eu preciso de tratar esses dados? Não preciso, então não fico com eles. O que eu preciso de dados de um contrato escolar? Vou fazer a matrícula ou uma rematrícula. O que eu preciso de dados? O contrato vai ter que ser revisto, você vai ter que retirar dados dali. Por quê? Porque você vai ficar com o mínimo necessário de dados. Então, a imagem do professor nesse período de aulas remotas, aqui não é muito Lei Geral de Proteção de Dados, é mais direito de imagem, então, mas está muito dentro do que nós estamos falando. Então, é exatamente isso. A exposição, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, é como eu vou tratar esses dados. Então, se eu não preciso, eu não trato. Lécio, vamos a outra questão prática. O Leonardo fez uma pergunta também, se puderem colocar a pergunta do Leonardo aí também, para a gente ajudar a complementar a informação. Está aí novamente, né? Em relação às campanhas publicitárias, como proceder? Então, e é importantíssimo nós observarmos que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para dificultar a atividade da escola, ela veio para normatizar, ela veio para organizar. Então, quando nós estamos falando Bom, nós vamos trabalhando aí com essa dificuldade, né, da conexão do Lécio, mas isso é próprio dos nossos dias, em função de toda a questão de internet, é algo que, infelizmente, nós não temos controle. Mas vejam que toda essa questão que ele colocou, às vezes, nos assusta um pouco, né? Por que como... Isso. Se você voltou aí. Deixa eu voltar, já que você voltou, deixa eu fazer uma pergunta. Né? Sim. As escolas, quando nós falamos em foto de alunos,
é comum as escolas terem fotos de alunos, guardarem, até como histórico, né? Aham. Nós conhecemos bem o Colégio Americano, né, daqui de Vitória, que Isso. foi uma instituição centenária, e que existiam, né, eu trabalhei nessa instituição há muitos anos, existiam álbuns, né, da escola com fotos antigas, que eram verdadeiros registros da história da escola, né? Eu posso continuar fazendo esses registros, eu tenho que ter cuidado com esses álbuns, como é que a coisa na prática, como pode funcionar na prática isso aí? Exatamente. Quando você tem esses álbuns, eles são tratamento de dados. Nós estamos olhando para tratamento de dados. Por quê? Foram dados que já foram coletados, estão armazenados, imagem individualizada, imagem que identifica pessoas. Então, quer dizer, pode ser feito sim, a escola pode continuar, mas é sempre a pergunta, o porquê que eu vou fazer? Se eu tenho que fazer ou se eu quero fazer, como que eu vou proteger? Então, sempre a pergunta é essa. Eu não tenho como proteger, ou eu não tenho por que fazer, então sempre vai ser a regra, não faça. Né? Então sempre vai trabalhar por aí. E aí a pergunta do Leonardo em relação à questão das campanhas da escola, né? Sim. A escola vai fazer uma campanha, né, um vídeo, por exemplo, e usa a imagem de alunos com autorização dos pais. Ela pode fazer isso? Como é Pode. Que pode? Né? Isso aí, tudo com autorização. O ideal é que nós documentemos adequadamente tudo. Não precisa de ser nada muito formal, porque às vezes quando a gente pensa nessa situação, a gente pensa em muita formalidade. Mas não, se há uma documentação mínima provando que houve uma autorização para o uso daquela imagem para aquilo, então tudo certo. Agora, o que não pode ocorrer é o seguinte: eu tenho uma autorização para utilizar aquela imagem que é dado pessoal para uma campanha publicitária e uso ela por uma terceira, por uma outra coisa que eu não tenho autorização. Ou quer dizer, aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, eu não tenho consentimento para fazer. Aí não pode. Então é só ter esse cuidado. Eu só posso usar aqueles dados que eu tenho para aquilo pelo qual eu tenho consentimento para fazer. E por um período de tempo. Por quê? Porque você só pode também guardar dados com uma finalidade específica. Eu vou guardar por quê? Guardar porque eu quis guardar. Não. Você tem dados pessoais. Você tem que tratá-los. E tratá-los também é eliminá-los. Então, eu vou ficar com esses dados durante esse período. Depois desse período, eles não têm nenhuma serventia, não têm nenhuma obrigação legal para que eu fique com eles, não tem nenhuma finalidade adequada, então eu tenho que descartá-los, eliminá-los de forma adequada. Lécio, por exemplo, aí nós vamos voltar para redes sociais, tá? Sim. Então você tem, por exemplo, eu trabalho com um projeto na minha escola, e aqui, naquele projeto, eu quero fazer a apresentação daquele projeto nas redes sociais, para a comunidade e tudo. E a apresentação daquele projeto pode ser ou de um evento, projeto, o que seja, né? Mas ela vai envolver, então, os alunos. Então, o aluno vai envolver o vídeo de algum aluno falando sobre o projeto, vai envolver uma foto de um aluno sobre o projeto. Se eu tiver essa autorização para esse fim específico daquele projeto, eu posso utilizar? Pode, tranquilamente. Posso, né? Então, pode. Sempre... eu não posso ficar aleatoriamente colocando fotos e vídeos dos meus alunos na escola. Isso, e não pode também pegar essas imagens e essas fotos desse projeto e utilizar para uma outra finalidade. Agora eu apresentei o projeto, então vou fazer uma propaganda publicitária. Aí não pode. Aí é um outro consentimento, uma outra autorização. Entendido. Eu acho que isso aí ficou bem claro. Né? E outra coisa importante, só para eu completar essa fala, não pode haver autorizações genéricas.
Tipo assim, pode usar a minha imagem para o que quiser. Isso não pode. Pode usar meus dados pessoais para o fim que desejar. Não pode. As autorizações são bem específicas, tem que estar claro. E sempre, quando houver a coleta de dados, a lei traz lá 10 possibilidades para coleta de dados. Tem lá, no artigo, as 10 possibilidades para coleta de dados. Então, você tem que explicar, eu estou coletando com essa finalidade, por exemplo, e para essa, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui dentro da escola, mas sem ser de aluno, mas é importante também até para a gente ter uma visão mais ampla. O meu empregado, quando eu contrato o colaborador, eu contrato ele para trabalhar na escola. Eu pego aquele número de dados dele, faço contrato, tal e tal. Quando eu coleto esses dados, eu tenho uma finalidade específica, que é para cumprir determinação legal, que é uma determinação da própria lei que precisa daqueles dados. Então, nesse caso, eu não preciso do consentimento do empregado. Mas eu preciso de informar o empregado, eu preciso de treinar ele para que ele saiba por que eu estou pegando aqueles dados, para quê e por quanto tempo. Quer dizer, olha, esses dados aqui eu fico com seus dados para a questão de direito trabalhista, que a lei me obriga, por um período de até 5 anos após a rescisão. Isso ele tem que saber, mas ele não precisa dar consentimento. Mas num caso de um aluno que vai ceder a imagem dele, que vai ceder os dados pessoais dele para qualquer situação, tem que haver o consentimento, e esse consentimento tem que ser específico. E esse consentimento, o que as escolas geralmente fazem, é ter no contrato de prestação de serviço, já ter uma cláusula sobre esse consentimento. Isso é válido para a LGPD ou é preferível eu realmente, para cada ação, pegar um consentimento específico? Então, existem situações que são do próprio contrato educacional. Essas situações de que você vai tratar dados e está relacionado ao contrato educacional, à prestação de serviço educacional, você pode ter todas essas cláusulas dentro do contrato. Agora, toda a atividade que seja promovida pela escola, mas que não está dentro do contrato educacional, aí não, aí tem que haver consentimento específico. Um exemplo. Chega uma empresa na escola, um circo na escola, e faz um projeto com a escola. Olha, eu vou trazer o circo, eu vou montar o circo aqui no terreno ao lado da escola ou na cidade, e nós vamos lançar uma promoção para as escolas irem lá, levarem os alunos. Eu preciso só de saber quantos alunos são, o dia que é, o nome dos alunos, para a gente poder ceder os ingressos. Os ingressos são R$5. Estou dando é muito comum em escolas isso. Então, neste caso, esse fato não está relacionado ao contrato educacional. Aí deve haver um consentimento. Olha, eu estou pegando os dados do aluno, autorização do pai, isso vai com o professor para o evento. Lá no evento, essa empresa vai ter acesso a esses dados, né? Mas é só para isso, aí tem que haver um consentimento específico. Então, muda muito aquela relação daquelas empresas que vão nas escolas oferecer um tipo de prestação de serviço, uma bolsa de curso de inglês, vão oferecer eu lembro muito aquelas questões daqueles livrinhos infantis, aí dão um papel para mandar para casa para os pais preencherem. Isso tudo agora é tratamento de dados. E deve haver um olhar especial para isso. Por quê? Porque não está relacionado ao contrato educacional. Agora, essa questão aí, voltando à questão da campanha, né? Ou da utilização nas redes sociais. Isso está relacionado eu posso ter no contrato de prestação de serviço, ou para as campanhas... Não, porque é específico. Não pode, porque, nesse caso, nós estamos trabalhando com o quê? Com um fato que não faz parte do contrato educacional. Não faz parte da relação professor-aluno-publicidade. Ok. Vamos a outra questão agora. Eu sou dono de uma escola, sou diretor de uma escola, vou fazer um evento, né, para a escola. Sim. Né? E eu faço, então, a divulgação, a inscrição, né, desse evento.
Nesse evento, várias pessoas da minha região se inscrevem, né? Vai ser um evento Sim. virtual, por exemplo. As pessoas se inscrevem e vou ter, então, o nome, telefone, e-mail dessas pessoas, certo? Sim. E eu quero aproveitar depois para fazer um contato com essas pessoas a respeito da minha escola. Eu posso fazer isso? Se eu posso, como eu devo fazer? Como é que você avalia isso? Então, essas questões são muito importantes, por isso que a gente fala de uma boa assessoria para as escolas neste momento. E, às vezes, o escritório de advocacia que trabalha com a escola não está preparado para essa assessoria. Então, realmente, você vai ter que contratar uma terceira pessoa para fazer essa parte do trabalho, né? Então, neste caso, o que deve exatamente ocorrer é quando nós vamos coletar os dados de uma pessoa, que é o caso da inscrição no evento. Então, eu coleto os dados dessa pessoa. Nesse caso, como é um evento, não é uma obrigação legal, daí eu já tenho facilidade em observar isso, eu sei que, afinal, por conta disso, vai ter que haver o consentimento do titular de dados. Então, aí vai ser obrigatório, a pessoa vai ter que consentir. Então, quando a pessoa vai consentir, você entrega a ela, ali junto do documento de inscrição, está lá escrito que aquela informação que você está recebendo, que ela está autorizando você passar aquelas informações para a terceira pessoa, autoriza que aquelas informações sejam utilizadas para uma publicidade, mas são cláusulas específicas. Então, colocando isso ali, informando aquela pessoa que aquela inscrição que ela está fazendo vai gerar o direito a quem está captando aqueles dados de exercer aquelas outras atividades com seus dados pessoais, quer dizer, fazer aqueles outros tratamentos de dados, aí sim pode ocorrer. Então, eu vou aproveitar e fazer uma breve propaganda aqui. Na semana que vem eu vou fazer uma live específica sobre Lei Geral de Proteção de Dados aplicada às igrejas, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de grupo religioso. Então, lá no meu site, eu estou oferecendo o e-book, eu já escrevi um e-book, estou oferecendo lá no meu site, Lei Geral de Proteção de Dados aplicada às igrejas. A pessoa, para baixar o e-book, tem que deixar o nome completo e a mensagem. Só que quando ela clica lá para baixar o e-book, eu explico a ela que eu estou pedindo o consentimento dela para que ela entregue os 2 dados pessoais dela, e com aqueles dados pessoais eu vou identificá-la, vou enviar futura publicidade para ela, eu vou ficar com aqueles dados dela por 2 anos, então tudo isso especificado. Vou poder utilizar aqueles dados dela para enviar mensagens de promoções, para enviar mensagens de futuros cursos e futuros eventos. Eu coloquei todas as explicações lá. A pessoa coloca nome, e-mail, clica numa caixinha, obrigado, tem isso dizendo que aceita, e aperta o botão. Aí eu guardo esse aceite da pessoa, guardo os dados dela e tem que cumprir aquilo a qual eu me propus. Ok. Interessante aí, eu acho que essa observação sua, ela esclarece bem, né? Porque isso é uma prática comum no dia a dia da escola e a gente tem que ter, então, esse cuidado. Agora, é comum as escolas ou qualquer outra instituição, né, outra empresa, fazer ligações comerciais. Né? Sim. Então, eu já tenho, digamos, uma lista, né, de pessoas, já uma lista mais antiga, que eu não captei agora, que já está no meu arquivo, né, já tem aquele arquivo já de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, mas eu quero, então, vou começar agora o processo de matrícula, porque nós estamos falando que a Lei de Proteção de Dados entrou em vigor agora, mas nós estamos num período para as escolas em relação ao período de matrículas. Né? Então, eu quero aproveitar esse banco de dados para ligar para essas pessoas. Eu posso fazer isso
Eu ainda não tenho esse consentimento porque esse banco de dados é mais antigo. Eu não tomei esse cuidado há 6 meses atrás. Sim. Certo? Como é que você vê essa questão? Então, hoje ainda a gente não tem uma resposta finalizada sobre isso. Eu vou falar do meu entendimento, da minha experiência e de que eu entendo que seria o menor prejuízo para a escola. Então, tudo que havia antes da Lei Geral de Proteção de Dados não estava protegido por ela. Então, eu posso utilizar? Sim, pode utilizar, porque ela não estava protegida pela lei. Agora, todo banco de dados que você tem a partir do dia que a lei entrou em vigência, merece a mesma proteção. Então, eu não tenho problema de não haver consentimento, mas de agora em diante eu tenho que tratar com toda a segurança possível. Então, pode utilizar esses dados por conta disso. Mas o que eu venho sugerir aos meus clientes? Utilize agora esses bancos de dados, mas comece a promover um novo banco de dados. Inicie alguma campanha publicitária onde você obtenha de novo esses dados, né? E aí são as grandes empresas de marketing, a Prospecta vai ter cabeça para resolver essa questão, é com eles. Então, agora eu vou utilizar esse banco de dados para obter novamente esses dados. Se alguns vão ser necessário consentimento, em nem todos os casos. Mas, nesse caso assim, de campanha publicitária, é muito comum ser necessário o consentimento. Então, a partir de agora, eu trabalho uma campanha para obter novo contato com essas pessoas para conseguir, a partir de agora, o consentimento delas e fazer o quê? Depurar o meu banco de dados. Eu tenho um banco de dados um pouco problemático, eu posso usar ainda, mas eu posso depurar agora ele de agora em diante, para daqui a 6 meses eu usar ele com 100% de tranquilidade. Não, e eu posso até, dentro desse banco de dados, começar a enviar mensagens, né, de orientação a respeito desse cuidado e até eu pedir um aceite, né, alguma coisa nesse sentido, de fazer esse trabalho. Agora, eu acho que ficou bem claro, né, essa resposta que você deu. E nós estamos aí já com 1 hora de live. Se os nossos ouvintes tiverem mais alguma pergunta, podem postar. Nós estaremos passando aqui para o Lécio. Agora, Rogério, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, eu tenho me preocupado muito, por quê? Porque eu vim, né, de Portugal, lá já é uma coisa muito comum. Eu quero dizer a vocês também que o Brasil está entrando nisso muito atrasado. Praticamente todos os países da América Latina já têm lei de proteção de dados aplicada, já tem as suas agências de proteção de dados funcionando, casos, né? O Brasil realmente ingressou muito atrasado nisso, né? Na Europa já faz parte da vivência das pessoas a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as pessoas ficam muito desesperadas com isso. Não dá para esperar, não dá para ser. Eu estou tão desesperado que eu vou largar de mão. Não pode fazer isso. Mas também você não pode estar tão desesperado ao ponto de entender que é um bicho de 7 cabeças. Mas o que ocorre? Nós temos que ter cuidado porque tem muita gente falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Só que uma coisa é eu conhecer e falar da lei, outra coisa é eu já ter alguma experiência com ela, eu já ter alguns passos dados com algumas empresas, alguma experiência, né? Porque tem muita gente hoje falando sobre, mas não tem nenhuma experiência prática. Então, muito cuidado na hora da contratação de uma empresa idônea para te auxiliar nisso, né? Por quê? Porque ela precisa de ter um mínimo de prática, né? Ter modelos para apresentar de trabalho, ter um questionário prévio, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque talvez você possa pagar por um serviço mais de uma vez. E a Lei Geral de Implantação, conformidade, ela não é brincadeira. Ela é demorada, ela é onerosa, ela é cuidadosa, né? Ela mexe com questões administrativas muito importantes. Por exemplo, uma empresa que eu estou trabalhando com ela, uma das empresas que eu trabalho, graças a Deus que a gente já tem uma caminhada nesse sentido, já temos contratos nesse sentido,
ela teve que contratar e começou o processo de conformidade de proteção de dados dela, e ela teve que contratar uma terceira empresa para fazer o quê? Para fazer todo o desenho dos procedimentos administrativos da empresa. A empresa não tem o desenho dos procedimentos administrativos da empresa, então não tinha como a gente fazer o desenho do mapa de dados da empresa. Porque uma coisa é inerente à outra. Só que uma coisa não tem nada a ver com o direito, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Faz parte de uma boa gestão administrativa, né? Então, a empresa ela foi crescendo, é uma empresa muito promissora, foi crescendo e não teve tempo de fazer isso. Agora está tendo que fazer. Então, quer dizer, apareceu um custo a mais por conta da conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, que não tem a ver com a conformidade, mas é necessário. Ô, Lécio, vou fazer uma observação aqui. Alguns tem pergunta aqui no sentido de se você está lá no grupo da Prospecta, né? O Lécio está, né? Por acaso, se alguém não está no grupo da Prospecta e quer o contato do Lécio, eu vou deixar ele mesmo passar, porque se eu passar, eu não sei se eu vou tratar o dado dele direito, se eu vou estar dentro da LGPD. Tá vendo? Todo mundo fica com medo, mas não tem problema. Eu já estou tomando meus cuidados, hein? Veja bem. Sim. Mas o Lécio, no final, pode deixar ele fica à vontade, né? Para deixar telefone, e-mail, né? E quem está no grupo da Prospecta pode então, fazer contato direto, né? Lá no grupo. E tirar dúvidas também. Com certeza. E quem tiver também ali, e quem não tiver no grupo da Prospecta, também quiser entrar, é só entrar no site da Prospecta, pegar o nosso contato e nós te colocamos lá. E agora fique certo que a partir do momento que você entra no grupo da Prospecta, você está colocando o seu dado, você está aceitando, né, da gente fazer os contatos com você. Vamos para a questão das práticas e tomar os cuidados, né, já que estamos falando em Lei Geral de Proteção de Dados. Lécio, mais alguma observação que você acha importante deixar para o nosso pessoal? A última observação que eu tinha colocado aqui é exatamente contratar uma empresa, uma assessoria idônea, porque realmente o meu medo maior, e a grande verdade é essa, não há profissionais suficientes para dar esse suporte, assessoria, não há, o Brasil não tem ainda esse grupo, né? É necessário certificar o DPO, uma coisa que eu esqueço, mas é importante lembrar. Nomeou o DPO da sua empresa, aquela pessoa que vai ser a principal função dentro da sua empresa, que vai ser o para-raio de todo o tratamento de dados da sua empresa, vamos ter que certificá-lo, vamos ter que dar um treinamento para ele. Existem certificados importantes hoje já disponíveis no Brasil, né, para que esse DPO se prepare melhor, né? Então, eu acho que também essa informação é relevante. E, assim, sobre o contato, no meu site, leciomachado.com.br, o meu e-mail é Lécio com C, L-S-I-O, lécio@leciomachado.com.br, é o meu e-mail. E nas redes sociais, @Lécio Machado, vai me encontrar também lá, tanto a minha página no Facebook, quanto no Instagram. E eu sempre estou colocando algumas novidades lá. Como a gente tem muito trabalho, não dá tempo da gente ficar postando todas as novidades lá, né? Mas a gente sempre está atualizando alguma coisa lá. E eu quero finalizar também agradecendo o Rogério, que é um amigo querido, realmente, uma pessoa que eu respeito muito, um profissional de muito conhecimento nessa área acadêmica, educacional, né? Então, eu quero agradecer pelo convite, pela participação, quero dizer que eu estou disponível a todos aqueles queridos amigos da Prospecta, aquelas pessoas que a gente tem aprendido a gostar a cada dia, a cada conversa, né, a cada dúvida que tira, a cada informação que é trazida ali no grupo. E eu quero também agradecer aí ao Rogério, também como, né, diretor da Prospecta aí, desse grupo, e todo o grupo de trabalho da Prospecta, pelo excelente trabalho que tem feito. E pode sempre contar comigo naquilo que for necessário.
E, Rogério, lembrar também que não vai ter um texto nosso na próxima revista Veredas, né? Nós vamos também escrever um pouco sobre o que falamos aqui hoje. Isso aí. Nós vamos lançar a última edição da Veredas ainda esse ano, né? E nessa edição, entre vários outros artigos e temas importantes, né? Vai ter um artigo do Lécio específico sobre essa questão da LGPD e sobre essas questões práticas todas que nós estamos discutindo. Quem, por acaso, ainda não recebe a Veredas, né, faça contato conosco também. Nós tanto temos a versão digital quanto a versão impressa, né, e podemos enviar para você tanto a versão digital quanto a versão impressa, ou as duas, se você tiver interesse. Queremos agradecer muito ao Lécio, né, a amizade que nós temos, ela é recíproca, né, pelo tempo que trabalhamos juntos, né, a gente acaba aprendendo a respeitar as pessoas, né, pelo seu profissionalismo, mas também pelo seu caráter e amizade, relacionamento. É uma pessoa também que nós temos um carinho muito importante, né? Ele, esposa, né? Filha, apesar de que nós vimos há mais tempo, né? Porque vocês foram para Portugal, voltaram e nesse período de pandemia a gente ainda não pode ter esse contato tão próximo. Mas fica aqui nosso agradecimento, Lécio. Nós queremos dizer a todos também que a Prospecta também está à disposição para aquela escola que quer contratar o serviço de uma empresa para trabalhar com seu marketing, para trabalhar com suas redes sociais. Nós estamos disponíveis também para isso. E já passamos que a Veredas não é somente esse trabalho de marketing, né? Mas é a revista, é o grupo de WhatsApp, que nós consideramos muito, porque ali exige um apoio muito grande para as escolas, e também os nossos eventos, né? Nós já estamos com uma série de eventos programados para o ano que vem, né? E pedimos a Deus, aguardamos nele para que nós possamos voltar aos nossos eventos presenciais, né? E ano que vem uma série de eventos presenciais e virtuais que a Prospecta vai promover dentro da sua programação para 2021. Né? Aí, só um último assunto, Lécio, em relação à questão do seu livro. Tá? Você vai lançar no dia 10, mas se alguém quiser adquirir, como é que faz? Então, quando eu for fazer o lançamento, tanto no meu site quanto nas redes sociais, e eu vou fazer uma divulgação. Então, vai ser realmente nas livrarias, nos sites das principais livrarias e os principais marketplaces mesmo, a Amazon e as empresas mesmo, as grandes livrarias, vão ter o livro lá, porque realmente eu não falo só da Lei Geral de Proteção de Dados com uma visão do Brasil, mas eu falo a partir também dos julgados e de uma visão europeia, porque lá existe a RGPD, que é o Regimento Geral de Proteção de Dados europeu, que influencia a legislação de cada Estado europeu. Ok. Lécio, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Deus continue te abençoando aí na sua caminhada e nesse trabalho, né, tão importante. E nós queremos agradecer a todas as pessoas que participaram conosco, né? Essa live vai ficar gravada e postada depois no YouTube, para aqueles que quiserem assistir mais detalhadamente, ou que por acaso perderam alguma parte, ou aqueles que não puderam assistir hoje, né? Mas vai estar lá com essa visão da questão da lei LGPD e dessas questões práticas tão importantes. Lécio, muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Tudo de bom. Gente, boa noite. Tá? E até uma outra oportunidade. Deus abençoe a todos.